Falamos agora sobre a cruz de Cristo e o que realmente representa a cruz para nós cristãos. Alguns oram para uma cruz, uma imagem de um Cristo ainda ali, mas o Cristo que nós cremos não está mais ali. Ele ressuscitou. Mas a cruz ela é um símbolo importante para o cristianismo. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2, de 13 a 17. Efésios 2, 13 a 17. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar-se com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. A cruz é a barreira da separação. Ela quebra essa barreira da separação do homem com Deus. Aquela imagem está fácil, Mateus? Deus, ele cria o homem lá no princípio de tudo. E Deus, com a sua voz, com a sua palavra, ele disse: haja luz, haja os luminares. E ele fez toda a criação, né? Mas o homem, ele pega o barro, molda o barro de uma forma muito carinhosa, né? Acredito Deus formando assim, toda essa beleza que é o corpo humano, né? E Deus cria o homem com a intenção de se relacionar com ele. Tanto é que Deus ia visitar o homem todo final de tarde, né? Para bater aquele papo, conversar com o homem. Mas Deus querendo esse relacionamento, né, harmonioso com o homem, mas entra o pecado, né? Deus dá uma ordenança ali para o homem que ele não comesse do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e o homem, desobedecendo a Deus, ele comete esse pecado. E esse pecado traz essa distanciação entre o homem e Deus, né? O homem é expulso do paraíso e ali se instaura o colapso, né? Foi instaurado ali a partir desse momento em que Adão rompe esse pacto, né? Rompe essa intimidade que Deus tinha com o homem. Então o homem era livre de servir a Deus com disposição, com satisfação, né? E na criação, Adão ele tinha a possibilidade de pecar, mas ele não tinha a necessidade de pecar, né? Os humanos tinham a capacidade de falar: não quero pecar, mas eles optam, infelizmente, por violar essa ordem de Deus. Certamente Deus se entristeceu com isso. Imagine você criando algo tão, né, minucioso, com todo cuidado, e aquela tua criação simplesmente vira as costas para ti, te desobedece. Com certeza isso causa muita dor, né, no coração do nosso Deus. Porque o nosso Deus investiu muito amor nessa relação, né? Deve ter ficado muito entristecido ali com o homem. E na carta do apóstolo Paulo, ele fala sobre o pecado, e ele expõe, né, que o pecado é como uma força, né, que opera no homem e o mantém cativo, o mantém preso. Então, muitas vezes esse pecado ele é personificado, né, como lá em Romanos 7, versículo 20 e 23, fala assim: ora, se faço o que não desejo, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem.
O mal está presente em mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando em meus membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Então o pecado já vem enraizado desde o nosso nascimento. E Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, o pecado me força a fazer. Mas como nós cantamos, né? Que há poder quando esperamos no Senhor. E nós aprendemos hoje na IBB que nós temos o poder do Espírito Santo. E nós temos essa condição, esse domínio próprio de falar não, muitas vezes, para esse desejo que vem ao nosso encontro. De forma geral, o Novo Testamento representa o pecado como não acertar o alvo correto. O pecado está relacionado com a incapacidade de viver em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. Com o pecado, então, essa unidade que existia entre Deus e o homem dá lugar ao castigo e ao distanciamento. Aquela imagem é muito legal, né? Aqui estamos nós, afastados de Deus. Esse abismo que está ali entre o homem e Deus representa o pecado. Esse pecado nos distancia de Deus. E é interessante que esse pecado ele não somente cria esse distanciamento entre o homem e Deus, mas ele também atingiu as pessoas, né, causando desunião, intrigas, brigas, discórdia, ódio, todo tipo de sentimento, né, que separa as pessoas. E lá em Tiago 4, de 1 a 4, fala que até as guerras são causadas pelos nossos próprios desejos, né? De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, não têm, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, com o fim de gastar com seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Se você ama o pecado, se você se deixa levar pelo pecado, você se torna inimigo de Deus. Não há como você ter uma amizade, um relacionamento íntimo com Deus, com aquele abismo que nos afasta dele, que é o pecado. E esse pecado traz mais, os desejos dos humanos se tornaram egoístas, né? Os seus corações cheios de orgulho, cheios de soberba. O homem se tornou infiel, irreconciliável e sem misericórdia, como está escrito lá em Romanos 1, de 29 a 32. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Quanta coisa o pecado trouxe para a nossa vida. E algumas pessoas conhecem, ouvem falar desse Deus, como diz o versículo 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas não praticam tal coisa merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam as que a praticam. O pecado, cada vez mais ele toma conta, então, do coração do ser humano. E o pecado agiu e age destruindo, né, as relações do homem com o Criador, entre eles mesmos, entre a humanidade, entre a criação, por meio da separação espiritual, psicossomática, sociológica, ecológica. Né? A separação psicomática, o pecado desestabilizou a harmonia inicial. Tem bateria, eu que falei aqui.
O pecado desestabilizou a harmonia inicial do homem e, devido a isso, ele não pode mais se portar de maneira irrepreensível diante de Deus. A mulher passou a sofrer dores de parto, o homem passou a penar sua luta diária, a morte passou a reinar na experiência humana, sem contar que agora as inclinações do homem propendem ao pecado, ao erro, à prática do mal. Como é fácil o homem se inclinar para o mal. Separação sociológica, o homem separou-se de seus semelhantes. Em Gênesis 3,12 fala: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O primeiro conflito que existe já foi um conflito conjugal. E Satanás sabe disso, ele atua justamente nos lares, nas famílias, querendo destruir as famílias. A mulher declarou: seu desejo será... Aí Deus declara para a mulher: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual lhe foi ordenado a não comer. O que se nota é que não existe mais essa harmonia matrimonial devido ao pecado. É interessante que há também a separação ecológica, né? Porque por consequência do pecado, a natureza passou a sofrer. Em Romanos 8,19, se não me engano, fala que a natureza aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Até a natureza sofre por consequência do pecado do ser humano. Romanos 8,20 fala: maldita é a terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, está sujeita à futilidade. Mas nós temos uma esperança, é o Evangelho da Esperança, né? Nós temos uma ponte que vai ligar ali as pessoas, passar por cima do pecado e chegar até Deus. Somente Jesus poderá remover lá na cruz a barreira, essa barreira, através do seu sacrifício, através da sua morte na cruz, desfazendo então essa inimizade que Deus cria com o homem após o seu pecado. E agora essa separação com Deus, ela pode ser realizada por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Então, se existe alguma barreira na tua vida que te impede, algum muro que te impede de chegar a Deus, de se reconciliar com Jesus, existe esse abismo do pecado na tua vida. Se existe essa barreira, Jesus pode fazer com que você ultrapasse. Jesus pode ser essa ponte entre nós e Deus. Amém? Amém. Esse é o meu Deus, o autor da minha fé. Nós ouvimos o irmão Rony dizendo de que houve uma separação. Pecado deixou o homem lá e deixou Deus aqui. Mas quando Deus criou, como o irmão Rony disse, Ele criou todos juntos. Ele criou no momento em que Ele estava junto. Como disse o irmão, na tecnologia. Ok. Então Ele colocou, eles estavam separados. Mas na realidade, Deus os criou juntos e Ele ia todo dia lá. Tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, tomar um chazinho. Mas Ele ia lá com ele, com Adão e com Eva. Mas o pecado acabou fazendo com que eles se separassem. E aí, Romanos 3,23 diz isso. Diz que todos pecaram. Não foi só o Adão e a Eva. Todos pecaram. E estamos separados, estamos destituídos, estamos separados da glória de Deus. Sabe o que é salário? Sabe, né? Salário é aquilo que a gente recebe após ter feito alguma coisa. Então, construí uma obra, pintei uma casa, eu recebo um salário, mediante aquilo que eu fiz. Foi o combinado? Pintar? Ok. Eu recebo um salário por aquilo.
Mas sabe que lá em Romanos 6:23 diz que o salário, o resultado, aquilo que eu recebo por causa do pecado, o que é? É a morte. É a separação. Não necessariamente a morte física, mas essa morte que nos separa de Deus. É a nossa morte espiritual, e aí a gente fica longe dele. Mas é o salário, é o resultado daquilo que eu fiz. Não é porque Deus é ruim, muito pelo contrário, nós cantamos que a tua bondade me cerca, e ela me cerca sempre apesar de mim. Mas as coisas que eu faço, as minhas escolhas, todas elas têm um resultado. Não adianta eu querer sair por essa porta e encontrar os carros, porque os carros estão naquele estacionamento, é aquela porta. Não adianta eu abrir a porta do banheiro e encontrar comida, porque é a porta do banheiro. Se eu quero encontrar comida, eu tenho que abrir a porta da despensa, a porta da geladeira. As minhas escolhas determinam o lado onde eu estou. Se eu estou do lado de cá, do pecado, ou se eu estou do lado de Deus. As minhas escolhas, as minhas decisões é que me diz aonde eu estou. Lembra do salário? O salário é o resultado daquilo que eu faço. Só que daí ele fala assim, Cristina, então se é o resultado daquilo que eu faço, fica tranquilo. Vou fazer boas ações. Vou trazer uma caixa de leite todo mês para cá. Vou comprar a cesta básica e entregar a cesta básica. E daí eu vou montando a minha pontezinha, a minha própria ponte, que eu quero chegar lá do outro lado. Então eu vou tendo umas ideias aí, as minhas filosofias, aí eu vou tendo umas ideias assim, e eu vou naquela igreja, porque naquela igreja eles falam umas coisas de cura, e eu vou lá. Não, agora eu estou naquela naquela igreja de oração, então eu vou lá, eles têm uma oração de fogo, e aí eu acho que essas minhas ideias, essas minhas filosofias, essas minhas atitudes, porque eu sou boazinha, sou tão boazinha, não fumo, não bebo, não falo palavrão, eu trabalho bem certinho. Então eu acho que as minhas atitudes, as minhas ações vão construir essa ponte. Eu acho que o fato de eu fazer essas coisas me faz chegar lá. Mas não são as minhas atitudes, não são as minhas coisas. Porque só há um caminho e só há uma verdade que me faz chegar lá do outro lado. Só há uma vida abundante e eterna que pode transbordar dentro de mim. E essa vida é Jesus. É só Jesus que pode me religar com Deus. Não são as minhas ações, não são as minhas coisas. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parecem certos, mas sabe qual é o fim? A morte. Porque é o seu caminho. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo e eu vejo que Jesus é o caminho, que me liga de volta a Deus, que me coloca de volta a Deus, não há outro caminho, eu não tenho outro jeito de chegar lá. Pregar a cesta básica, trazer caixa de leite, ser bonzinho, não falar palavrão, ser correto no trabalho, é consequência daquilo que Deus é em mim. Eu não sou boazinha porque a Cristina é boazinha. Muito pelo contrário, alguns até me chamavam diferente. Mas Cristo em mim, menos de mim e mais de Deus. E eu reflito aquilo que Deus é em mim e através de mim. O tema da nossa igreja esse ano é transbordando vida. Qual é a vida que eu tenho transbordado? Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra, Ele prova o seu amor para conosco. Sabe como? Entregando o seu Filho para morrer por mim e por você.
quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos bonzinhos, mas mesmo assim, Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz. Sexta-feira no PGM, a gente estava com a Isabela e a Maria. E a Maria, pensa no nenê lindo, de acho que tem 8 meses, acho que é isso, né? Pensa no nenenzinho lindo. E aí eu falei para a mãe dela, tem uma pessoa roubando meu carro lá fora. E ele está dizendo que ele não vai roubar meu carro se você entregar a Maria para ele. Ela falou, pode roubar o teu, o do outro, pode roubar a rua inteira, mas a minha filha eu não entrego. Eu não tenho filhos físicos, tenho 70 no Educa, mas tudo bem. Como que é para você com teu filho? Você entregaria? Pois Romanos 5,8 diz que Deus demonstra e Ele prova o seu amor. Não é fazendo um bolo, não é te dando um carro novo, não é te dando um emprego onde você vai ganhar muito. Não. Ele demonstra, Ele prova o amor dele por você, colocando o Filho dele na cruz para morrer por mim e por você. E Ele faz isso por amor. É simples assim. É só a gente caminhar até a cruz e passar para perto de Deus. É simples assim. Porque o difícil, Jesus já fez, Deus já fez. O fácil é só eu me arrepender. É só eu chegar e falar assim, não quero mais. Aquele pecado que eu fazia, não quero mais. Paulo diz que quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais. Eu só preciso fazer isso. A parte mais fácil é a minha e a sua. É só a gente dizer, Jesus, eu quero o Senhor. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fazia. Talvez você possa falar assim, mas eu tenho medo. A vida inteira eu fiz isso. Como é que meus vizinhos vão olhar para mim agora? Como é que eles vão falar comigo se o tempo todo eu sou de ficar na rodinha e contar piada suja e falar palavrão? É assim meu jeito. Era assim o seu jeito. Com Jesus, a partir do momento que você atravessa essa cruz, você passa por essa ponte, como disse o irmão Rony, você passa por cima de muros que impediam você de ser feliz. Sua vida está bagunçada? Tem briga lá na tua casa? Tem confusão? Está difícil lá no teu emprego? Esses muros podem cair se você passar pela ponte, que é Jesus. Lá do outro lado, você encontra a verdadeira alegria, a verdadeira certeza de uma vida abundante com Deus. Efésios 2,16 diz que Jesus nos reconcilia, Ele nos liga com Deus. E por meio da cruz, Ele destruiu toda a inimizade. Você quer construir uma ponte? Você não constrói. Jesus já construiu a ponte. Você só precisa passar por essa ponte. A parte mais simples é se arrepender. E é passar por esse caminho. Um caminho que te leva à confiança. Um caminho desse Deus que é digno, que é um nome sobre todo o nome, Jesus. É um nome poderoso, é um nome que pode te dar salvação, é um nome que é digno. Jesus é digno de todo louvor, porque só Ele é santo, só Ele é poderoso, só Ele é incomparável, só Ele pode trazer paz e restaurar a tua vida, restaurar a tua família, restaurar o teu emprego. É só Ele que pode. Está difícil? Você acha que esse muro é muito grande? Deixe Deus agir na sua vida. Hoje de manhã a gente escutou no EBD como conjuga o verbo amar. Jesus nos amou quando Ele entregou seu Filho por nós. Jesus nos ama
porque Ele fez o caminho para que nós pudéssemos chegar na vida eterna. E Jesus nos amará. Quando chegarmos lá, Ele continua nos amando. Mas hoje, Ele te ama. Como está lá em Mateus 28. Você não está sozinho. Ele está com você. E Ele está te chamando para você passar por essa ponte e chegar lá do outro lado, para um Deus que é digno de toda a nossa confiança, de todo o nosso louvor, o único e verdadeiro caminho que é Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com o nosso coração, com fé, que só Deus é digno desta canção. Mas que você, de repente nessa hora, possa estar primeiramente orando e falando para Deus: Deus, me ajuda a passar por essa ponte. Eu não quero mais fazer aquele pecado. Eu não quero mais estar amarrado naquele pecado. Eu não quero mais continuar tendo aquelas atitudes, visitar aqueles lugares horríveis, estar em lugares que eu sei que o Senhor não quer. Eu não quero mais. Então, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que tirar as amarras do pecado que nos impedem de caminhar. Então, solta, desamarra, tira tudo isso e caminhe pela cruz de Cristo e tenha a vida eterna com Jesus. Tenha essa oração enquanto cantamos. Seguir adorando ao Senhor é reconhecer que aquilo que o pecado fez, a separação, ele é restaurado através da cruz de Cristo Jesus, que é a ponte que me liga a Deus. Esse é o significado da palavra religião, do grego, que significa religare, ligar o homem de novo a Deus. E é interessante que quando nós não passamos por essa ponte, nós vivemos em conflito e em confronto. Nos nossos relacionamentos, como já ouvimos aqui, o primeiro conflito que existiu foi entre Adão e Eva. Ele já acusando Eva daquilo que havia sido feito. Olha, foi ela que me deu o fruto e eu comi. Eu pequei por causa dela. Aquilo que o Senhor me deu não é bom. A mulher que o Senhor me deu não é bom. O conflito é defesa de pontos de vista, mas sempre na intenção de preservar a continuidade da relação. Por isso que o conflito de ideias, ele sempre vai chegar a um momento em que alguém vai ceder para que juntos possamos seguir. Mas o confronto, ele é uma guerra declarada. O confronto é uma intriga, uma briga. É aquela peleja que faz com que aqueles que estão no confronto entrem numa batalha, ou batalha de ideias, de posições, de valores, de ideologias, e o pecado faz isso entre nós. Quando Adão reclama para Deus de Eva, Eva também reclama para Deus da serpente, e até hoje nós queremos achar culpados para os nossos erros. Não, eu fiz, mas em contrapartida foi você. Eu fiz porque você me provocou. Ao invés de assumir os nossos erros, as nossas falhas e entendermos que nós precisamos confessar, nos arrepender. Isso é um confronto. A discordância e a concordância que é gerado por esse distanciamento do Senhor. Nós precisamos aprender a conviver com os diferentes e não a discordar, porque simplesmente eu quero discordar. Tem um desenho que é escrito em quadrinhos e ali tem um personagem que é o do contra. Mesmo que alguém tenha a galera esteja concordando com uma situação, ele é o do contra, ele vai contra a opinião da galera. Muitas vezes nós tomamos essa decisão. Eu sou contra porque eu quero ser contra. Eu não quero ser favorável àquilo que uma maioria decidiu, ou aquilo que o entendimento daquele tema se convergiu. Então, discordar é desafinar, discordar é contradizer, discordar é desigualdade. Isso é discordância.
E quando a gente estabelece essa discordância, a gente sempre diz, olha, eu sou melhor que o outro. A discordância vai fazer com que eu não considere o outro melhor que eu, mas eu sou melhor que o outro, na discordância. Na concordância é a harmonia entre corações. Onde existe a harmonia, mesmo que haja esse conflito de ideias, ainda assim nós vamos concordar. Porque ideias diferentes todos podemos ter, mas o confronto e a discordância sempre vão nos levar a uma posição de litígio, de divisão, a um posicionamento bélico. Eu gosto de olhar para esses dois esportes. Não sei se vocês já, pelo menos, brincaram de alguma forma desses dois esportes. O tênis e o frescobol. Esses dois esportes nos ajudam a entender o que o pecado fez conosco. O tênis, uma das técnicas do jogo, uma das regras do tênis existem dois oponentes, ou duas duplas oponentes. Então, entre esses tem que sair um vencedor, ou a dupla vencedora. Então é necessário que aquele que está jogando, jogue a bola ou saque para que o outro não consiga rebater a bola. Isso no tênis. Já no frescobol, geralmente jogado na praia, né? Ou enfim, às vezes nós temos aqui um jogo com as crianças que é chamado de badminton. Muito interessante, porque a peteca é bem leve, né? Então não tem como jogar para que o outro perca. O objetivo é manter aquela peteca no ar. No frescobol também, o objetivo é manter a bola no ar. E não importa quantos estão jogando, o importante é que essa bola não caia. A vida da gente é mais ou menos assim. Ou eu estou no frescobol, ou eu estou no jogo de tênis. Quando eu estou no estilo competidor, eu vou fazer de tudo para que o outro erre, para que eu vou ficar feliz quando alguém não se dá bem, eu vou ficar feliz quando alguém tropeça, quando alguém não progride, porque vai ser a minha vez. É o tênis. Eu vou lançar, eu vou dar aquele saque com aquela bola, vou dar na raquete de tênis, eu vou dar um saque capcioso, aquele saque que vai ser um ace. Já no frescobol, não. O objetivo é manter a bola no ar. A gente precisa fazer uma escolha. Ou seguimos juntos, unidos, firmes, não deixando que nenhum de nós caia ou fique para trás. Ou nós vamos tomar a decisão de permitir que o pecado tire de nós a unidade, a comunhão, a parceria, aquilo que o corpo de Cristo faz, que é nos transformar em um só. Você pode fazer essa opção. Não se conectar com ninguém. Não desenvolver unidade com ninguém. Viver sua vida e nada mais. Mas você pode fazer a opção de permitir que a cruz de Cristo Jesus te conecte a outras pessoas, assim como eu, assim como essas batalhadoras que vieram aqui à frente, se desafiaram, se propuseram a aprender da palavra, para crescer um pouco mais em direção à ponte que Cristo Jesus estabelece para nós. Assim, eu quero concluir com alguns textos da palavra do Senhor, porque quando nós estamos nesse litígio, quando nós estamos nesse confronto, quando nós estamos nessa discordância, nós não vivemos em paz, assim como o texto que nós lemos de Efésios capítulo 2. A paz sai do nosso coração, porque a paz humana, ela produz em nós uma separação. A paz humana, ela é egoísta, ela é diretiva, ela não é igualitária. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu gostaria que vocês me ajudassem recitando comigo esse texto. Vamos juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de Cristo
em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? É a paz do Senhor que vai controlar, que vai dominar e que vai me dar a certeza se aquilo que eu fazia está perdoado, está restaurado e transformado em mim. João capítulo 16, versículo 33. Você pode recitar comigo? Vamos juntos? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci. O desafio desse segundo texto é que assim como Jesus venceu, Ele em nós e nós nele, nós vençamos também. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E ele ainda continua dizendo nesse mesmo capítulo: e fareis ainda obras maiores do que as que eu fiz. E por fim, João capítulo 14, versículo 21, junto comigo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os meus corações, nem tenham medo. Amém? Há dois tipos de paz aqui. A paz que o mundo oferece, que provavelmente é através de um relacionamento, é através de um dinheiro, é através de uma promoção no trabalho, é através de amigos, é através de uma festa, que é uma paz momentânea, e a paz que Cristo oferece. Qual é a escolha que você faz? A paz que o mundo oferece ou a paz de Cristo Jesus? Onde é que você está? Você está construindo pontes para chegar a Deus através dos seus próprios esforços? Ou você é aquela pessoa que se entrega de corpo e alma ao Senhor, para que através dele, Ele te ensine a viver do jeito que Ele quer que você viva? Abrir mão de nós mesmos significa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua orientação. Eu preciso que o Senhor me tome pelas minhas mãos e me conduza por caminhos de paz, de vitória. Eu quero viver uma vida de abstenção dos meus erros, dos meus pecados. Eu quero viver uma vida que o Senhor me conduza a viver. Hoje nós iniciamos nosso tempo de jejum e oração. E como igreja nós temos vivido aqui um tempo de... É um tema que nós, em todo o tempo de jejum e oração, nós trazemos ao Senhor. É a conversão dos nossos cônjuges. É a salvação dentro do nosso lar, da nossa casa. E se você aceita o desafio dessa semana de iniciar esse tempo de jejum e oração, eu gostaria de que você, assim como eu, ficasse em pé onde você está. E eu quero orar por nós que a partir de hoje vamos iniciar esta semana de jejum e oração. Como vimos já hoje na escola bíblica, nós fazemos porque entendemos que esse é um momento, é um tempo de fazer com o Senhor, de aprendermos com Ele. Então, eu quero orar por esses que estão se colocando diante de Deus para esse tempo de jejum e oração. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Coloque a sua vida também diante do Senhor. Fale com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, olhamos para a Tua palavra em Efésios capítulo 2, que fala, ó Deus, o quanto os nossos pecados nos afastaram do Senhor, gerando uma separação, um abismo entre nós e o Senhor. Vimos, ó Deus, que a única solução para nos reatarmos, religarmos ao Senhor é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, que ali entregou o seu corpo por nós. E por fim, ó Deus, vimos que quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos vivendo um conflito, em discordância. Mas, ó Deus, queremos viver na Tua paz, assim como o Senhor nos promete na Tua palavra. Queremos, ó Deus, diante do Senhor, entregar a nossa vida inteira ao Senhor.
E aqui, ó Deus, alguns que se propõem a viver essa semana de jejum e oração. Pai, nós clamamos por nós mesmos. Porque, ó Deus, vamos estar orando pelos cônjuges, pela salvação dos que amamos, clamando pela Tua presença em nosso lar, em nossa família, desenvolvendo intimidade com o Senhor. Toma-nos pela Tua mão, Pai, nos conduza, nos ensine e nos oriente. Pai, que esta semana seja uma semana de revelações do Senhor a esses filhos do Senhor que estão em pé. E como igreja, que possamos também viver esse tempo especial na Tua presença, de aprender contigo. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduza a tempos extraordinários de crescimento pessoal. Leva-nos, ó Deus, nessa semana a lugares altaneros. Leva-nos, ó Deus, a lugares que o Teu Espírito tem a nós. E que possamos compartilhar do Teu amor, da Tua graça, da Tua bênção e da Tua salvação. Eu oro assim, clamando a Tua direção e sabedoria a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Não desanimem. Fiquem firmes. Até próximo domingo, quando vamos terminar essa semana.